Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook com cara de cansado. Sim, estou cansado, estou barbudo com cara de cachorro de rua. São 2 horas da manhã. Se quiser, tá aqui meu Super Star Trek Watch. Tá? 2 horas da manhã. Hoje é quinta para sexta-feira. Tô cansado, tô pingando, tô suado. Tô moribundo, tô triste. Cansado. Mas vamos lá, hoje nós vamos ter mais uma análise do demônio, onde nós vamos ter GoProzinho ali, Sennheiser atrás de mim funcionando, janela anti-ruído, tudo fechado, e eu vou transpirar, porque se eu ligar o ar-condicionado, teremos um ventiladorzinho que vai fazer barulhinho, e nós não vamos conseguir captar nada ao longo dessa gravação. Senhoras e senhores, pela primeira vez na história, nós vamos fazer um testando demo da Basílica de São Pedro. Eu sei, muitas pessoas estão falando, tio Spook, eu te odeio, por que você vai mexer com isso? Porque temos que jogar Play Fair. Não adianta só ficar falando as coisas bonitinhas da religião, mas também temos que ir atrás de coisas que não são muito legais. O Vaticano é o antro de meleca que já existiu. O Vaticano, eu recomendo que vocês estudem muito sobre o Vaticano, e aqui a gente já trouxe livros sobre os segredos e os mistérios do Vaticano para vocês, e até podcast aqui, nós temos uma playlist de podcast onde eu narro para vocês um livro maravilhoso sobre os mistérios e os segredos do Vaticano. Eu lembro que quando as pessoas vieram me atacar sobre o Dalai Lama, o Dalai Lama isso, Dalai Lama aquilo. Não, porque eu não gosto do Dalai Lama, porque o governo do Dalai Lama é uma teocracia. Não, você quer uma burocracia. O governo do Dalai Lama nunca foi uma teocracia, até porque o governo lá é um regime misto e o Dalai Lama só rege, então, a vertente Gelupa e a Sakya, e o restante não tem participação nenhuma sobre a governabilidade do Dalai Lama. A fonte que você utilizou deve ser a Burokpedia. O governo de teocracia é o Vaticano e o Islã, são os dois lugares, né? Porque o Vaticano é um lugar, o Islã, então, no caso seria a religião, mas o Vaticano, junto com o catolicismo, é uma teocracia, onde o Papa é a representação de Deus na Terra. O budismo não tem Deus, então como é que pode ser uma teocracia? E eu tive que aguentar uma dessa, e o cara ainda disse que foi um professor de história que disse isso pra ele. É uma idiotice tremenda. Mas o Vaticano não! E nós vamos fazer então o testando o demo da Basílica de São Pedro. Infelizmente, pela história, o Vaticano é repleto de crimes, pedofilia, mortes e muitos outros crimes horrorosos que aconteceram ao longo de sua história. Para quem não sabe, eu também não sei, porque não é minha religião, eu não transito nesta fé, a Basílica de São Pedro então abriga em seu interior a Santa Sede, ou não a Santa Sede, não, é a Santa Sede, sendo o templo religioso mais importante do catolicismo e a igreja onde o Papa realiza as liturgias mais importantes. E até foi alvo de um brasileiro que andou peladão lá dentro. Sim, o Brasil fazendo sua história e claramente estragando a religião alheia. Então o brasileiro foi lá e ficou sambando, né, dançando peladão na Basílica de São Pedro. Isso causou uns transtornos por lá. A construção da Basílica, então, começou em 1506 e terminou em 1626, ou seja, os caras eram preguiçosos. Levaram, então, 120 anos para terminar a Basílica, sendo consagrada em 18 de novembro desse mesmo ano, no caso, 1626. Em sua construção participaram diversos arquitetos, entre os quais poderíamos destacar Bramante, Michelangelo ou Carlo Moderno. O nome da basílica se deve ao primeiro papa da história, que foi São Pedro, cujo corpo está enterrado na própria basílica. Eu lembro que eu assisti isso em Anjos e Demônios, ou mesmo... foi Anjos e Demônios? Foi, né? Daquele livro do... daquele livro lá. É legal esse filme, Anjos e Demônios eu recomendo, é um baita filme, bem legalzinho, tá? Bom, interior da Basílica. A Basílica de São Pedro tem uma capacidade de 200 mil pessoas, mede 190 metros de comprimento e a nave central, porque deve ser um disco voador, tem 46 metros de altura. A cúpula alcança uma altura de 136 metros. Entre as obras de arte que podem ser encontradas no seu interior se destacam o Baldacchino de Bernini, La Pietà de Michelangelo e a estátua de São Pedro em seu trono.
Essa última tem o pé direito desgastado pelos beijos dos fiéis. Bom, a cúpula, visitando a Basílica, tour em português. Tem tudo lá, ok? Novamente, a história secreta do Vaticano, os crimes, perversões e polêmicas ocultas dos papas da Igreja de Roma, tá? É um livro feito 1º de janeiro de 2018 por Javier Garcia Blanco, que é o autor. Recomendo que comprem, que leiam, tá? Porque lá tem muita coisa interessante. Indiciamento por crimes financeiros do Vaticano são um sinal de progresso, de acordo com o artigo de Thomas J. Rees. Existe um livro que fala sobre os crimes financeiros do Vaticano, onde até um dos seus representantes foi enforcado na própria ponte de Londres. Cara, vocês não imaginam o que tem dentro do Vaticano. Não em torno de mistérios, mas em torno de podridão. Recomendo que vocês leiam, tá? O Vaticano recebe investigação de 251 supostos casos de pedofilia na Espanha. Não só a Espanha, mas todos os lugares na Europa que fazem jus ao catolicismo estão sendo denunciados, mas infelizmente os casos estão sendo anulados, dando assim, então, vamos dizer assim, um blessing para a religião católica e ao Vaticano e a todos os lugares onde o Vaticano, então, cometeu seus crimes, sendo ocultados pela própria ONU, infelizmente, tá? Basílica de São Pedro, o cardeal Krajewski inspirou um crime, tá? O cardeal Konrad, eletricista dos comunistas de Roma, que nunca pagou a conta e promove a prostituição, inspirou Francisco a proibir a celebração da missa na Basílica de São Pedro. Tá? Então existem milhões e milhões e milhões de denúncias contra o Vaticano e contra a própria Basílica. Gente, então a gente vai fazer aqui esta análise, tá? Eu vou tentar dar um zoom, aqui é o máximo que eu consigo. Vamos lá, sem desligar a câmera, porque ela desliga, tá? E aí a gente vai trabalhar a GoProzinha aqui. Eu espero que pegue legal aqui, tá? Deixa eu diminuir, porque senão eu vou ficar batendo aqui também. Desci um pouquinho, beleza? Beleza? Então a gente vai analisar, se tiver algum obsessor, se tiver alguma energia, se tiver alguma coisa ruim, eu vou atrair para cá. O microfone Sennheiser vai tentar pegar e a gente vai fazer um testando demo com isso. Cara, eu sempre tive curiosidade de atrair seres de lá para casa. E eu acho que esta é uma oportunidade interessante. Tá bom? Vamos lá. Vai ligar ou não vai ligar? Xabilá? Tá. Bom, tá na altura boa. Aí a gravação do cara. Olá, la Basílica Itália Rome! Olha só que gravação linda! Tecnologia, isso aqui foi 23 de março de 2022. Nós vamos assistir juntos. Eu não assisti. Nossa, como eu tô descabelado. Eu não assisti, a gente vai assistir junto. Olha a imagem, que coisa linda. Tecnologia, olha a câmera, que coisa linda! Rapaz, é 3 dias para subir lá. Olha isso. Por isso que os senhores de idade não conseguem, morrem no caminho. Olha isso. Dá um canseira só de chegar perto. Mas é bonito. Uma arquitetura incrível, né? Cara, eu vou acelerar isso aqui porque eu já tô vendo que vai levar 3 anos para chegar lá dentro. Uia! Olha quanta coisa. Quer dizer, 1600. Mas, porra, essas portas aí não foi desenhada por Michelangelo. Essas portas são tecnologia nossa. Olha só que linda. Ô, filho. Tá bom. Aqui é a entrada do Vaticano. Beleza. Olha lá, tamo junto, hein? Tamo entrando. Onde paga o guichê? Cara, assim, é muito louco, né? A história, olha isso. É a história. Beleza, a gente já tem um aqui. E eu tô pingando já. Feito! Feito! Vamos lá? Nós temos sim um obsessor aqui e é muito curioso, por quê? Veja, um lugar histórico como esse, a gente vai ter tanto energia daqueles que moraram, viveram e trabalharam aí dentro, bem como daqueles que visitaram o lugar.
São milhões e milhões e milhões de pessoas que passaram por aí ao longo da história. Então nós vamos ter seres do lugar e seres das pessoas. Eu quero só os seres, obviamente, que me importam. Então a gente vai atrair, sim, um ser histórico daí. Vamos começar a conversar, tá? Peço perdão pelo meu cabelo. Vamos começar a bater um papo. Tissis Purúquios. Até quando a gente consegue ficar no mundo espiritual? Até quando eu consigo transitar no mundo espiritual? Será que eu posso, 1000 anos de idade, ainda estar no mundo espiritual? Será que com 2000, 3000? Será que eu consigo ver Gengis Khan? Será que eu consigo ver Jesus Cristo? Será que eles estão aí? Não. Esse é um conceito muito ruim. E às vezes até espírita, que vem remeter que todo mundo que morre fica só transitando no mundo espiritual, não é? Tipo assim, Jesus Cristo tá por aí, Gengis Khan tá por aí. Não é assim que funciona. E é por isso que eu não gosto do espiritismo. Eu prefiro realmente o budismo ou mesmo o hinduísmo, que são religiões bem mais antigas, muito mais, né? E que trazem realmente o que acontece com a consciência no ser humano após a sua morte. Muito bem, ao longo de todos esses anos nesta indústria vital, desde que eu comecei a realmente trabalhar dentro da espiritualidade, eu nunca vi espíritos que passaram de mais de 100 anos dentro do mundo espiritual, ou seja, trafegando aqui entre nós. Nunca. Geralmente, os seres, eles ficam até 100 anos e eles começam, então, um processo natural de resgate ou de reencarnação. Porém, o que acontece? Dentro de conceitos budistas, nós mantemos o registro ao longo de nossa vida e depois no pós-morte de tudo aquilo que é de ruim ao longo da nossa vida. Isso é registrado em uma das consciências que fica armazenada em nosso corpo e que é passado para uma próxima vida. Significa que nós temos, então, dentro do nosso corpo de energia, a capacidade, a habilidade e a possibilidade, então, de registrar, infelizmente, tudo aquilo que nós passamos em termos de trauma. Estou até desligando aqui o telefone para que ninguém fale que pitou o telefone lá, atrapalhou, tá? Então, nós marcamos isso dentro de nós e levamos para uma próxima vida. Quando pessoas chegam para mim e falam, poxa, Tio Spook, você pode encaminhar um parente que faleceu? Você pode encaminhar uma pessoa que faleceu? Posso. E nós fazemos o quê? A liberação dos registros kármicos até um certo ponto, claro, tá? Para que uma pessoa, então, ele possa ter a possibilidade, então, de vir para uma próxima vida com coisas melhores. Seja num lugar onde ele vai ter possibilidades para poder existir. Esses seres não. Esses seres, eles vão para uma próxima vida com todo um karma negativo armazenado. Dentro dos livros budistas, o karma, nesse caso, ele vai trabalhar uma regra de 3 muito interessante por observação dos grandes mestres budistas, que significa o quê? Dependendo da característica desse indivíduo, ele pode nascer em lugares inóspitos, áridos, desérticos, pode nascer em lugares onde tenha fome, onde tenha sede, lugares muito ruins, em decorrência ao que ele fez em vida. É uma linha muito delicada de entendimento, mas ele parte de um princípio lógico, de acordo com o comportamento de um indivíduo ao longo de sua existência, como isso vai refletir para uma próxima jornada. Ok? Feito esses adendos para que vocês entendam que eu não vou trabalhar com o espiritismo, e sim com o budismo, eu vou atrair a consciência desse ser que encontra-se aqui, e nós vamos então fazer com que ele se manifeste aqui comigo. Tá? Vamos lá. Tudo fechado, portas fechadas, estou sozinho em casa, tá? Vamos dar aqui um refresh, vocês vão me ver maior, tá? Tô sozinho dentro de casa, não tem Lilo, não tem Dani. Tá passando uma moto na rua.
Vocês escutaram o barulho do meu computador? Ele acabou de entrar, o computador já deu já começou a acelerar, coisa que não tava. Eu passei o dia inteiro, meu computador não fica desligado, tá, gente? Ele fica 24 horas ligado. Esse computador não desliga. Ele fica toda hora ligado. Isso aqui não aconteceu ao longo do dia, aconteceu agora. Ele tá aqui do meu lado direito, tá? Ele estava aqui no momento da gravação, eu puxei, ok? Então ele estava aqui, neste canto, observando as pessoas. Ele é uma pessoa que faleceu em vida e que traz características extremamente agressivas, animalescas, bestializado completamente. Não adianta conversar, ele não vai falar. Isso significa que ele está no mundo espiritual que perfaz esses 100 anos. Agora eu quero saber o que você representa. Eu já sei, mas eu quero que você se manifeste no microfone. Eu quero que você vibre. Não adianta chegar perto de mim, que ó, já me arrepiou todo. Ele está... Olha, os pelos subiu. Ele está aqui do meu lado direito, tá? A câmera GoPro vai pegar. Eu quero que você se manifeste junto ao microfone e faça qualquer tipo de som agora. Vai escutar no microfone. Eu sei o que ele é. Nós temos uma coisa muito curiosa e eu acho melhor todos sentarem porque o assunto é sério. O que eu tenho para falar é o seguinte. À medida que eu for falando, você pode potencializar a sua energia, tá? Veja, eu quero falar um assunto sério com vocês. Nós, dentro de um princípio da natureza humana, nós temos necessidades biológicas, não é biológicas, biológicas referentes ao nosso corpo. Nós temos, obviamente, fazemos cocô, fazemos xixi, soltamos pum, temos fome, temos sede e nós temos uma coisa chamada instinto. Nosso instinto mais primitivo é um instinto de reprodução, um instinto animal, um instinto de sobrevivência. Certo? O instinto de sobrevivência é um instinto sexual também. Não somente um instinto de dinheiro, de poder, de ter, de posses. Mas nós também temos um instinto mais sexual, mais animal, mais de procriação e de, obviamente, posse, de paixão, de ter, de poder sobre alguém ou alguma coisa. Tem pessoas que têm tesão por ganhar dinheiro, tem pessoas que têm tesão, além de sexo, né, mas tesão por sobrevivência, tesão por comer besteira, tesão por se procriar, tesão por, né, vontades, desejos muito animalescos, muito material. Quando nós temos então o ápice desse desejo sexual, essa paixão e a necessidade do ato sexual, são esses seres que nós atraímos. Esses seres, eles podem ser muito identificados em motéis. Esses seres podem ser muito identificados em casas de prostituição. Eles se alimentam da energia sexual quando as pessoas estão num ato mais animalesco de procriação. Então veja, falando para pessoas que já, obviamente, são mais velhas aí, já tiveram relações sexuais. Quando nós temos relações sexuais com parceiros, né, ou parceiras,
E nós colocamos um instinto mais sexual, mais agressivo, de bater, de morder, o ato mais selvagem, que não tem a ver com amor, com carinho, com ternura, com vontade de ter essa pessoa no sentido de amá-la de verdade, mas sim somente o ato sexual por si só. Nós liberamos uma energia agressiva, uma energia mais bestial, uma energia mais animalesca, a qual esses seres são atraídos. O impulso sexual, a vontade sexual, o desejo sexual é o que alimenta esses seres. Entendem? Então, quando você, por exemplo, está em um ambiente onde as pessoas fazem votos em não ter relações sexuais ou não realmente terem atos sexuais e ficar em abstinência, e elas não conseguem cumprir isso ou não conseguem se entregar aos seus votos, esses seres são atraídos. Por quê? Porque eles cometem crimes sexuais ou realmente estão utilizando-se da sexualidade. Veja, o Vaticano ele é repleto de histórias de crimes sexuais. Existe sim a possibilidade, então, de termos um ser ligado a sexo que encontra-se, então, atrelado a este lugar. A energia dele é extremamente agressiva, a energia dele é inquisitória ao indivíduo, ou seja, você pode ter picos de tesão com a presença dele, você pode ficar agressivo, violento. A raiva é um fator predominante para que ele exista. Que raiva? Você vai ter uma raiva para com pessoas do sexo oposto, por incrível que pareça, pois você vai começar a ter frustrações ou você vai ter o ápice do seu desejo, o qual você não vai conseguir realizar. Ok? Você vai ficar agressivo, violento, impulsivo para pessoas do sexo oposto, que é o extremo da paixão, o extremo do desejo. É a partir desses seres, por exemplo, que crimes sexuais são vistos. Então você pode, no seu ápice da paixão, matar a sua companheira pelo excesso da violência, o excesso do desejo, que é extremamente primitivo e animalesco. São esses seres, então, que ficam ao lado potencializando o seu ponto de energia sexual, fazendo com que isso gere, então, um impulso mais violento a você. E ele está exatamente aqui do meu lado, tá? A GoPro está pegando, provavelmente está aqui. E eu gostaria que ele se manifestasse. Novamente, tente vibrar alguma coisa. Agora. Vamos ver daqui a pouco se o microfone pega. Eu tô pingando e eu já vi que isso aqui, ó, vai ter chão, tá? Já deu aqui 25 minutos de vídeo, o primeiro teste a gente já fez, tá? A gente vai continuar e eu vou pingar. Vambora?